Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Quero agradecer o privilégio. Eu estive aqui já faz muitos anos atrás e o Senhor me deu a honra de poder estar aqui juntamente com os irmãos. Quero agradecer a Deus e também aos irmãos pela maneira com que vocês têm nos apoiado com as suas orações. Quero agradecer pela sua contribuição que tem nos ajudado muito. Nós estamos ali servindo ao Senhor no Parque Continental como missionários da Junta de Missões Nacionais, essa instituição que são dos batistas brasileiros. Portanto, eu também sou missionário, lógico, dos irmãos, como denominação, e também de uma maneira especial, porque os irmãos têm adotado a minha família no seu coração e têm intercedido, têm orado, têm nos sustentado lá. Quero pedir que os irmãos continuem orando pelo nosso trabalho. Nós plantamos a igreja ali no Parque Continental, mas ainda há um tempo da necessidade de nós estarmos ali, não é, que nós chamamos um tempo de consolidação. É uma igreja pequena, 60 membros, mais ou menos, então precisa de nós. E nós temos grandes desafios. Assim que nós chegamos ali, começamos a trabalhar no sentido de comprar o nosso terreno, porque nós ainda, infelizmente, vivemos de aluguel, não é? E esse aluguel, os irmãos sabem, todo dinheiro que entra vai pelo ralo e vai embora. Então nós sempre, desde o começo que chegamos ali, oramos para Deus: Senhor, dê-nos condições para nós termos o nosso terreno. E a igreja, dia 10, agora a semana completa 4 anos. E nesses 4 anos, irmãos, nós trabalhamos e levantamos recursos necessários para comprar o nosso terreno. Nós compramos o nosso terreno. E ali no Parque Continental, irmãos, terreno é um absurdo, eu creio que aqui também é, 10 por 25, 250 metros quadrados, não fica menos de 450 mil reais. E o Senhor nos deu esse terreno por 280 mil reais, irmãos. Só ficou 300 mil porque o dono tinha uma dívida de 20 mil reais por causa de asfalto. Então a igreja assumiu, não é, esses 20 mil reais, e nós batalhamos, e Deus nos deu o recurso necessário, e nós pagamos aquele terreno, e o dono, são 9 herdeiros daquele terreno, irmãos. E eu fiquei muito preocupado com isso. Mas logo na primeira vez de eles assinarem, não apareceu ninguém. Eu falei assim, essa coisa não vai prestar isso aqui, não é? E aí falei com a igreja se colocou em oração, oramos, intercedendo, porque foi numa sexta, na terça-feira nós íamos nos reunir de novo. E quando chegou na terça-feira, depois de nós orarmos ali, ajoelharmos, chegou lá na Continental, os 9 herdeiros estavam todos lá. Irmãos, fizeram uma fila em torno do balcão e foi quase meia hora assinando e passando de lado, assinando e passando. Muita papelada assinando. E graças a Deus por isso, não é? E nós queríamos registrar esse terreno, nós queríamos tirar a escritura, e logo nós levamos para o cartório e fizemos a escritura, e ela está registrada, um terreno que na região 450 mil saiu por 300 mil reais. Então isso é motivo de muita glória ao Senhor. E nós agradecemos muito, porque os irmãos fazem parte disso. Quando os irmãos contribuíam comigo, né, com a minha família, quando estava orando, isso propiciou que nós alcançássemos esse alvo, esse objetivo. Agora, irmãos, a nossa luta é a construção naquele local. Estamos em campanha. Ore por nós, irmãos. Nós estamos avaliando aqui para sair daquele lugar onde está alugado e ir para o terreno. É um terreno com muito declive, meio parecido com isso. Nós queremos construir lá embaixo um local suficiente para nós irmos para lá. Os irmãos lá avaliaram que uns 150 mil reais seria o suficiente para nós começarmos isso. Projetos, escavar ali a terra, mais ou menos isso.
E nós, pela glória do Senhor, nós já temos aproximadamente uns 20 a 25 mil reais já desse total de 150. Então nós estamos orando e trabalhando, e nós cremos que Deus está nesse negócio. E Ele vai nos dar o suficiente para nós conseguirmos fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Portanto, irmãos, não deixe de continuar orando. Interceda por nós. E quero convidar os irmãos, dia 12 e dia 13 agora, esse final de semana que vai ser agora. Nós estaremos, então, na nossa festa de aniversário, 4 anos de idade, uma criancinha que está engatinhando. Teremos um batismo no sábado, então os irmãos estão convidados a estarem conosco ali e conhecer também o nosso trabalho ali. Quero realmente, mais uma vez, agradecer aos irmãos. Eu tenho visto alguns aqui que, da última vez estive aqui, que os reconheço aí, não é, irmã Beth? A semana ali, o irmão, ele me achou. Eu estava evangelizando com a seda para uma moto do meu lado e eu assustei. O que é isso? Ô, pastor! Aí era o irmãozinho que estava lá no Continental perdido e nós batemos um grande papo. Prazer revê-lo, querido. Que Deus, irmãos, então, nos abençoe. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, Atos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 33. Quero, nessa noite, poder pensar juntamente com os irmãos a respeito das características ou do caráter de uma igreja vitoriosa. O que é que marca uma igreja que agrada ao coração de Deus? O que é que marca, o que é que caracteriza uma igreja que é vitoriosa? E o texto de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 23, nós vamos ler o seguinte. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fez bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Que Deus abençoe a sua leitura no nosso coração. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste nessa noite aqui. Porque certamente o Senhor quer nos ensinar. Porque certamente o Senhor tem algo especial para as nossas vidas.
Quero pedir a misericórdia do Senhor sobre esse que vai comunicar a Tua palavra. Que o Senhor nos use com poder e graça. Que o Senhor se faça claro através daquilo que o Teu Espírito Santo vai nos mandar falar. E que nessa noite, Senhor, nós possamos sair aqui desafiados por princípios eternos a serem praticados em nossa vida. Ó Deus, eu quero clamar que se porventura nada daquilo que nós comunicarmos for algo novo, alguma coisa diferente para os irmãos, mas que o Teu Santo Espírito possa ministrar com essa palavra ao coração de cada irmão, de tal maneira, Senhor, que ele possa sair daqui com as lições ou com a lição que o Senhor deseja que cada um tenha nessa noite. Nós oramos assim, confiados no poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, a igreja moderna, a nossa igreja que nós estamos vivendo nesse momento hoje, muitas vezes ela tem se preocupado de uma certa demasia em promover, muitas vezes, encorajamentos de cunhos emocionais, encorajamentos psicológicos, tem tentado trazer uma mensagem que possa levantar o astral da comunidade dos membros da igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós, como igreja, nós precisamos ser muito mais além do que simplesmente ser uma igreja que dedica-se para melhorar relacionamentos interpessoais. Não, nós precisamos ser muito mais do que isso. Mas, no entanto, irmãos, esta igreja, ela precisa enxergar, ela precisa compreender que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós estamos envolvidos em um grande conflito espiritual. Paulo vai mencionar isso no capítulo 6, a partir do versículo 10 de Efésios, especialmente o versículo 12, quando ele vai dizer assim que a nossa luta não é luta contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, contra as autoridades, contra toda aquela representação do mal na esfera espiritual. Na esfera espiritual. Queridos irmãos, a nossa luta é luta séria. É uma luta espiritual, que não é simplesmente trazendo uma palavra que te deixe animado, que você possa sair daqui, nossa, que legal, a adoração foi bacana, e só simplesmente isso, porque só isso não vai lhe dar preparação para que você possa viver a luta espiritual que nós, como igreja, vivemos. Mas, no entanto, irmãos, apesar desta luta espiritual que nós vivemos, nesse mundo que nós não enxergamos, esse mundo, a palavra diz que jaz no maligno. O inimigo é aquele que quer destruir a família. O inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, é aquele que quer destruir a relação de unidade da igreja. Por isso, irmãos, ela tem investido isso no seio das igrejas. Simplesmente fazendo com que a gente perca o sentido das verdades bíblicas, o peso da verdade bíblica. Porque o maior interessado é Satanás, que as igrejas se acabem. Mas, irmãos, apesar dessa luta, nós vamos ouvir a palavra de Jesus lá em Mateus 16, no versículo 18, quando Jesus vai dizer para Pedro que tu és Pedro, ele menciona lá, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não hão de prevalecer sobre quem? Sobre a igreja. Portanto, queridos irmãos, nós temos, diante dessa luta espiritual que nós vivemos, a vitória já está garantida pelo Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus.
Portanto, irmãos, Deus não está interessado em nossos ativismos religiosos. Mas, no entanto, irmãos, a atenção de Deus está centrado simplesmente naquilo que nós podemos fazer e realizar para Ele. O trabalho, irmãos, sem vida é um trabalho infrutífero, da mesma maneira que as nossas atividades, os nossos ativismos sem santidade não vai agradar a Deus. Deus está interessado, irmãos, que nós vivamos princípios bíblicos. E não está interessado que nós sejamos uma igreja simplesmente de programa. Uma igreja que elabora durante vários programas e quando termina aquele programa ele diz até o próximo ano, no próximo programa que nós... Não, Deus não está interessado, mas Deus está interessado que nós vivamos os princípios da palavra em nosso coração, em nossa vida. Portanto, irmãos, dito isso, à luz desse texto que nós acabamos de ler, eu quero considerar, juntamente com os irmãos desse tempo que nós temos, algo sobre o caráter de uma igreja que é verdadeiramente vitoriosa. Você, quando sair dessa noite, você vai olhar você como igreja e vai dizer, será que eu sou um crente vitorioso? Será que a minha igreja é uma igreja vitoriosa? E quando nós olhamos o texto, o contexto desses versículos que nós lemos aqui, irmãos, você vai olhar desde o versículo 1 do capítulo 10. Há um centurião, um oficial romano, não é? Esse homem, ele tinha o costume de orar. E ele orando, um anjo veio a ele e falou assim, olha, busque Pedro, que está lá em Jope. E ele então mandou que os seus empregados fossem até lá. E lá encontra Pedro. E diz que Pedro, mais ou menos ao meio-dia, ele estava orando. E ali ele teve uma visão tremenda do Senhor, com aquele lençol que abaixava e subia, contendo ali dentro daqueles lençóis carnes que eram impuras para a alimentação. E Pedro fala, não quero, sempre rejeitando. Quando Deus fala assim, não considere impuro aquilo que eu tenho purificado. Depois de ele ter esta visão, o Espírito Santo vai dizer para ele, olha, alguém vem aqui para ele buscar. Siga e vai com ele. E foi exatamente nesse contexto que nós vamos começar o versículo 23, quando aqueles 2 empregados de centurião chegam à casa de Pedro e diz tudo o que o seu patrão mandou dizer, tudo que centurião Cornélio mandou dizer. E ele então já sabia disso, preparado, ele começa a dizer, Pedro, pois, convidou-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte, versículo 23. Levantou cedinho e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou Pedro em Cesareia. E Cornélio, esse centurião, gentil, estava esperando por eles. E tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, quando Pedro entra naquele recinto, Cornélio vem ao seu encontro. E o que Cornélio faz? O texto fala, ele prostrou-se aos pés de Pedro e o adorou. Prostrou-se aos pés de Pedro e adorou. Mas Pedro, irmãos, Pedro imediatamente ele levanta sua mão e toma a mão de Cornélio. E o levanta e diz para ele, ergue-te, porque eu também sou homem. Ergue-te, porque eu também sou. Aquele que era o alvo da adoração, aquele que era o alvo da veneração, ele então levanta aquele que era adorador. E eu não mereço isso. Amados irmãos, como igreja, nós precisamos aprender essa lição desses 2 versículos, 25 e 26, que Pedro nos ensina. Uma igreja vitoriosa é aquela que vai reconhecer as suas limitações. Vai reconhecer as suas limitações. Precisamos aprender isso, irmãos.
Precisamos, como igreja, tomar cuidado com o perigo do orgulho do nosso coração. Precisamos tomar, irmãos, cuidado com esse ufanismo que muitas vezes toma conta da nossa vida em relação à nossa igreja, comparando-se com outras igrejas. Nós, irmãos, nunca devemos nos vangloriar por nós sermos uma igreja bem mais estruturada do que aquela. Não podemos olhar para nós como igreja e dizer e bater no peito, nós somos isso, nós somos aquilo. Nós temos muito mais condições do que os outros aqui em Guarulhos. O nosso pastor é o melhor pastor da cidade. Uma igreja vitoriosa, irmãos, ela não aceita veneração, ela não aceita adoração. E aquela afirmação de Pedro, irmãos, é um desafio para cada um de nós. Como igreja do Senhor Jesus, se nós desejamos ser crentes vitoriosos, se nós desejamos ser uma igreja vitoriosa, Pedro vai e diz para aquele homem, levanta-te, recomponha-se, bote-se de pé, fique direito, porque eu também sou homem, porque eu também sou um igual a você. Como você, eu sou falível, como você, eu também falho, como você, eu também sou pecador, eu sou igual a você. Pedro ali, ele reconhece, irmão, as suas limitações e jamais aceita qualquer tipo de veneração, qualquer massagem no ego. Isso é muito bom, não é verdade? Mas Pedro não aceita. Pedro simplesmente ele poderia ter ficado quieto ali e recebido, então, a manifestação daquele homem, mas ele não faz absolutamente isso. Ele se considera como um deles. Eu também sou como você. Amados irmãos, nós precisamos reconhecer como igreja as nossas limitações. E reconhecer as nossas limitações, irmãos, significa reconhecer que nós somos iguais. Somos iguais. Não há, irmãos, senhores dentre nós. Não há senhores dentre nós. Mas todos nós somos o quê? Somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos, irmãos, e essa condição de servos nos torna semelhantes, iguais, perante Deus. Obviamente, nós temos as nossas diferenças. Um ganha mais, outro ganha menos. Um é alto, outro é pequeno. Enfim, você pode aí enumerar várias diferenças. Mas, no entanto, toda essa diversidade nos torna semelhantes, iguais, porque nós somos servos do Deus Altíssimo e nada mais. Somos iguais perante o Senhor. O Senhor não vai olhar para você diferente porque você é jovem. O Senhor não vai olhar diferente para você se você é uma boa cozinheira. O Senhor não vai olhar diferente para você se você é um bom motorista, um bom profissional, porque Ele vai olhar você como outro absolutamente igual. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos dificuldades em admitir o senhorio de Jesus em nossas vidas. A gente vai, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, a gente diz que Ele é nosso Salvador e Senhor. Mas sabe que na hora de nós exercitarmos essa ideia de Senhor, nós começamos a ter dificuldades. Por que nós temos essa dificuldade com o senhorio de Jesus em nossas vidas? É porque, irmãos, isso decorre da condição de nós sermos todos nós iguais uns aos outros. Porque nele, em Jesus, nós somos iguais. Por isso, irmãos, lá no nosso íntimo, a gente tem essa dificuldade com o senhorio de Jesus, porque ele nos faz iguais. Porque lá no nosso íntimo, nós desejamos o quê? Ser reconhecidos. Reconhecido pelo que nós somos, reconhecido pelo que nós temos, ser reconhecido por aquilo que nós fazemos. E quando nós não somos, irmãos, reconhecidos, quando nós não somos louvados,
nós vamos nos achar desprestigiados, não é verdade? Nós vamos nos achar desvalorizados. Muitas vezes nós vamos achar até mesmo somos perseguidos. Estão me perseguindo porque eles não reconhecem o meu valor. Ele quer ser reconhecido. Ele quer que o foco das luzes caia sobre ele. Mas Jesus o considera igual a todos. Mas lá na sua intimidade, ele quer ser diferente. Nós acabamos nos comportando não como servos que nós somos. Porque o servo faz aquilo que ele deve fazer. Mas nós começamos a nos comportar numa busca de promoção, uma busca de glória, de elogios, uma busca de aplausos que nos destaque diante da comunidade. Amados, uma igreja vitoriosa, ela vai reconhecer os seus limites, ela vai reconhecer as suas limitações. Uma igreja vitoriosa, ela vai reconhecer que todos nós somos iguais uns aos outros, não importando qualquer diferença que possa haver entre nós. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa a sua herança, não importa a sua educação formal, não importa o seu talento, não importa a roupa que você está usando, a sua idade. Não importa nenhuma dessas diferenças. A igreja vitoriosa é a igreja que reconhece as suas limitações e ela deixa ficar do lado de fora todas essas coisas em que ele se acha alguém importante. A igreja vitoriosa, irmãos, ela vive essa experiência de vitória porque ela se reconhece iguais uns aos outros. A igreja, ela reconhece as suas limitações. Levanta-te, porque eu sou igual a você. Eu também sou homem. Nós vamos avançar mais no nosso texto, versículo 28 e 29. Olha aí para o texto, versículo 28 e 29, irmãos. Lucas, quando ele escreve Atos, nesses dois versículos, ele vai nos apontar que uma igreja vitoriosa é aquela que está pronta a romper com os paradigmas, com os padrões estabelecidos para fazer a vontade de Deus, para realizar a vontade de Deus em sua vida. O versículo 28, irmãos, quando nós lemos, Pedro já chega dizendo, você sabe que é proibido um judeu juntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Você sabe que eu estou aqui, sou judeu, mas eu não deveria estar aqui. Essa foi a asseveração, essa foi a afirmação de Pedro. Havia, irmãos, um paradigma cultural. Havia, irmãos, um padrão cultural, um padrão político, um padrão religioso. E esse padrão, irmãos, proibia simplesmente a aproximação de um judeu a um estrangeiro, a um desigual. A um desigual. Não sei se os irmãos lembram da história do bom samaritano. Aquele outro judeu que estava ali, sofreu um assalto e estava entre a vida e a morte. E ali vem passando um levita que adora o Senhor, vem passando um sacerdote, e todos eles, religiosos, quando aproximou-se dele, deu a volta e não o atendeu. Mas aquele que estava no chão era um judeu. Aquele que estava no chão era um igual a ele, eu sou judeu. Mas, irmãos, os paradigmas, o padrão cultural religioso dizia que eu, sendo um sacerdote, um levita, e aquele homem que estava ali entre a vida e a morte, eu não poderia tocar nele. A lei dizia isso. Porque se eu tocar nele, eu vou ficar impuro. Não, eu não quero isso para mim. E eu, então, dou a volta e deixo. Mas chegou alguém que a gente nunca imaginava, um samaritano. E esse samaritano, quando vê aquele homem no chão, e ele diz, esse é um igual. Eu vou pegá-lo, colocar em cima do meu cavalo, levar
para o motel, e os irmãos sabem a história. Cuide dele, gaste quanto precisar. Na volta eu passo e acerto as contas. Acerto as contas. Isso era um paradigma cultural. E Pedro menciona isso. Você sabe que eu não poderia estar aqui, reunido juntamente com vocês. Mas sabe, irmãos, Pedro teve uma experiência tremenda com o Senhor Jesus, e ele vai dizer, então, naquele momento, eu vou romper com essa tradição exclusivista, eu vou romper com essa tradição bairrista que existe entre os judeus. Essa tradição onde somente os judeus era alvo das bênçãos de Deus, era detentor das bênçãos de Deus. Uma tradição que negava ao seu próximo a oportunidade de restauração, uma oportunidade de libertação. Uma tradição, irmãos, que impedia os judeus de enxergar a vontade de Deus para a sua vida. Pedro, então, irmãos, vai romper esta tradição, mesmo que isso custasse algo para ele. E quando os irmãos vão ler lá em Atos capítulo 11, do versículo 1 a 18, vocês vão perceber lá que Pedro, então, ele é questionado a respeito destas coisas. Mas ele assumiu, eu vou romper com esse paradigma, eu vou romper com esta tradição. Pedro, o texto vai destacar essa expressão de Pedro, ao afirmar que ele havia demonstrado que aquela tradição era uma tradição imprópria para os parâmetros do reino e do evangelho. Pedro enxergou isso. Enquanto eu estiver obedecendo essa tradição, isso é incompatível com o evangelho, incompatível com a mensagem do reino. Foi, irmãos, em nome dessa tradição que Jonas escolheu fugir, desobedecendo a vontade de Deus. Ele não queria obedecer e ele fugiu para Tarsis. Lembram disso? Porque Deus falou para Jonas, vai até Nínive e prega contra aquela cidade, que ela está em pecado. Se ela não arrepender, eu vou destruir. Jonas vai dizer o quê? Jonas, um judeu de marca maior, ele fala assim, não, Senhor, o que eu quero é que esse gentio morra mesmo, porque eles não merecem viver, eles não merecem a mensagem que nos abençoa. Eu vou fugir para Tarsis. E os irmãos conhecem a história, até que ele senta lá na sombra da arvoreira para ver se Deus realmente ia destruir o povo de Nínive. Mas, irmãos, foi em nome dessa tradição que ele resolve desobedecer a Deus. Mas também foi em nome desta obediência a Deus que Pedro ele decide romper com essa tradição que era uma tradição castradora, limitadora. Mas, irmãos, eu quero dizer a vocês que a tradição ela não é ruim em si mesmo. A tradição ela só vai se tornar essa coisa que a gente recebe, principalmente no nosso meio evangélico ou batista, a tradição que nós recebemos, que vem passando de geração em geração, ela não é mal em si. Muitas vezes, alguns neopentecostais dizem, vocês são tradicionais, aquela coisa toda, como algo pejorativo, mas não é. A tradição não é má em si, desde que ela não tome o lugar da palavra de Deus, desde que ela não apague da sua vida, da vida do crente, a vontade de Deus. Coloque a vontade de Deus em segundo plano, valorizando assim, então, a tradição. Aí está errado. Mas quando nós seguimos a tradição da palavra de Deus, dos ensinos, dos princípios da palavra de Deus, aí a tradição é importante. Mas quando ela começa a limitar, a gente enxergar a vontade de Deus, aí a gente tem que romper com essa tradição. Jesus, ele vai nos dar muitos exemplos disso que ele fez. Ele sentou com uma mulher samaritana lá no poço, jamais ele poderia fazer isso.
ele chega para Levi, um cobrador de impostos, e chama ele para segui-lo. Zaqueu desce depressa, que hoje convém, povo. Isso jamais poderia acontecer. Mas ele começa a quebrar paradigmas, padrões culturais, para que a vontade de Deus fosse cumprida. Amados irmãos, fazer a vontade de Deus garante à igreja vitória. E não são as tradições, as práticas tradicionais que nós recebemos dos nossos antepassados que vão nos dar vitórias. Muitas vezes nós colocamos o pé no freio, irmãos, diante de desafios que são claramente legítimos, dados por Deus, porque estamos preocupados exclusivamente com o que vão falar ou com o que vão pensar sobre nós. Precisamos, irmãos, ter discernimento e coragem para romper com tradições, com paradigmas que muitas vezes são desnecessários e não dão vitória para a igreja. A igreja não avança. Versículo 30 e versículo 32. Abra a sua Bíblia aí nesse texto. E o versículo 30 até o versículo 32, nós vamos descobrir, irmãos, que uma igreja vitoriosa é aquela igreja que é sensível à voz do Espírito Santo para o cumprimento da missão. Acho interessante porque Cornélio diz que há 4 dias ele estava orando. 4 dias orando. E ele teve uma visão. E nessa visão manda com que ele vai buscar a Pedro. Por conseguinte, irmãos, Pedro, ele também, na hora, ao meio-dia, mais ou menos, ele também estava em oração. Era momento de oração. E nesse momento de oração, ele teve uma visão que se repetiu por 3 vezes. E no versículo 19 desse capítulo 10, irmãos, o texto é bem claro. E ele declara o texto que o Espírito Santo disse a Pedro que acompanhasse os homens que ali se apresentaram. O próprio Espírito Santo disse a Pedro. E o que eu acho interessante é que Pedro não ficou reclamando, Pedro não ficou, será, Senhor? Não. Pedro, ele não fez ponderações. Pedro olhou para a voz do Espírito Santo e ele simplesmente decidiu obedecer aquilo que o Espírito Santo estava mandando ele fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro, ele estava sensível à voz do Espírito Santo. A missão de Deus era que a sua glória fosse revelada no meio de uma comunidade de gentios. Essa era a missão de Deus. Esse era o propósito de Deus. Deus estava trabalhando nisso. E quando Pedro tem aquela visão, e o Espírito chama ele e diz: Pedro, entra em missão com Deus, porque Deus está trabalhando. Deus está desejando que a sua glória seja evidenciada ali, junto com os parentes de Cornélio. E Pedro, então, decide entrar em missão com Deus. Havia um propósito no coração de Deus. E Pedro, então, assume esse propósito como sendo seu também. E ele recebe aqueles homens ali na sua casa. Grande lição, irmãos, que nós temos a aprender aqui com Pedro, é que Deus, muitas vezes, ele vai utilizar um conjunto de situações para que o seu propósito se cumpra em nossa vida. Pedro, ele teve aquela visão daquele lençol bastando 3 vezes. 3 vezes. Para ele entender e compreender o desejo de Deus para a vida dele. Mas, Senhor, são coisas imundas que tem aqui, impuras. E ele vai entender e compreender quando ele está lá com Cornélio, aquele gentil. Por isso que ele rompe com a tradição crente, porque ele tinha entendido aquela visão que Deus havia dado a ele. Para que, irmãos, nós possamos também entender as circunstâncias que revelam a vontade de Deus em nossa vida, irmãos, é necessário nós estarmos sensíveis à voz
do Espírito Santo. Se você não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, você nunca vai entender e compreender o propósito de Deus para a sua vida. Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou a si mesmo, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Você só vai descobrir isso quando você tiver a sensibilidade necessária do Espírito Santo na sua vida para que você possa entender e compreender. A segunda lição que nós vamos aprender aqui, irmãos, é que o Espírito Santo, ele fala conosco quando nós desenvolvemos uma vida de oração. Lembra que eu disse? Cornélio estava em oração e Deus se manifestou a ele. Pedro estava em oração, no seu período de oração, e Deus se manifesta a ele, para os dois. E eles obedecem, então, aquilo que Deus tinha dado, porque era propósito de Deus na vida de Cornélio e na vida de Pedro. Vamos para o versículo 33, para nós finalizarmos a nossa palavra nessa noite, irmãos. Versículo 33. Versículo 33. Tem tantas lições aqui nesse versículo. Cornélio, ele externa a razão porque ele chamou a Pedro ali. Aliás, Pedro pergunta, por que você me chamou aqui? E ele vai dizer, então. E ele fala, portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui. Lembra que ele se reuniu juntamente com os familiares e seus parentes mais íntimos. E ele diz, todos nós estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Nós vamos aprender aqui, irmãos, que uma igreja vitoriosa é uma igreja que tem disposição para estar diante de Deus, para ouvir o que Deus tem para ela. Amados, nós não devemos apenas nos contentar em estar presentes na igreja, domingo após domingo, mas devemos buscar, irmãos, a presença de Deus na igreja. Devemos, irmãos, sentir a presença de Deus desde o momento em que você se prepara em casa e vem para o culto. Quando você se dirige para o templo. O salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Somos, irmãos, a igreja e nos reunimos diante do Senhor para fazer o que nós fizemos aqui no templo, para adorar ao Senhor, para louvar, para proclamar a sua palavra, para avivar-nos, para a consagração, para a comunhão, para nos motivar mutuamente, como nós fizemos agora há pouco. O irmão Marcos fez isso, motivando a igreja, trazendo uma palavra. Essa é a razão por qual nós estamos aqui na igreja. Mas, queridos irmãos, nada disso tem sentido, nada disso tem importância se nós nos comportarmos rebeldes à sua palavra, rebeldes à palavra de Deus. Nada disso tem valor. Nada disso tem sentido se nós nos comportarmos dessa maneira. Para nós nos apresentarmos diante de Deus, irmãos, nós devemos estar com os corações contritos, com os corações libertos da prática do pecado, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Estar na presença de Deus, irmãos, exige exatamente isso, exige santidade. Estar na presença de Deus exige que eu renuncie. É lamentável, muitas vezes, irmãos, quando nós estamos diante de Deus, e eu falo para os irmãos,
Se você vem para a igreja a não ser para adorar ao Senhor, então não venha, fica em casa. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e na hora da adoração, na hora do culto, da proclamação da palavra, estão conversando. Quando não estão conversando, estão com o celular, zapeando nas redes sociais. O que está fazendo aqui? Eu vim fazer o que aqui? Eu vim aqui para adorar ao Senhor, simplesmente isso, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Quero ouvir a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, estar na presença de Deus não é algo fácil. Não é algo fácil. O salmista, ele vai mencionar lá no Salmo 24, versículo 3 e 4, e ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? E ele fala assim: os limpos de mãos e coração puro. Somente aqueles que sobem ao monte do Senhor e pode permanecer no monte do Senhor, são aqueles que têm essa carência. São homens e mulheres limpos de mão e coração puro, sem falsidade, sem mentira, uma vida santa para estar diante da presença do Senhor. Se ele estar assim, irmãos, ele vai ouvir o que Deus tem para a sua vida. Portanto, precisamos ter disposição para estar diante do Senhor e ouvir tudo o que Deus tem para dizer, como fez Cornélio. Cornélio disse a Pedro: eu quero ouvir tudo. Tudo, absolutamente tudo. O que Deus falou para você, eu quero para mim. Então, amados irmãos, o que nós vamos aprender, irmãos, que nós estamos diante da igreja, para ouvir tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus deseja de nós. Cornélio, ele diz a Pedro que queria ouvir, ele queria prestar atenção, entender com clareza tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado para Pedro. E ele fala: você deve dizer absolutamente tudo, fale tudo. Não omita nada. Não fale apenas aquilo que eu quero ouvir, aquilo que é agradável aos meus ouvidos, mas diga tudo o que o Senhor tem para mim. Amados, queridos irmãos, a vitória da igreja, ela começa a se tornar realidade a partir do momento em que Deus tem liberdade plena para se manifestar entre nós e de falar a verdade e de revelar o seu propósito em nossas vidas. Nós não podemos limitar a Deus neste sentido. Amados irmãos, se Deus se entristece com a igreja, então essa igreja é uma igreja derrotada, porque Deus está entristecida com ela. Mas se a igreja, irmãos, ela fica com milindres, se ela fica com mimimis, então essa igreja, ela não está preparada para a vitória, porque há dureza no seu coração, porque há pecado no meio do povo. Mas se essa igreja, irmãos, deixa Deus se manifestar, se essa igreja proclama a palavra de Deus com poder, com autoridade, se essa igreja, diante daquilo que Deus se revela, ela se quebranta, se coloca de joelho diante daquilo que Deus está ensinando, então essa igreja vai experimentar a vitória que o Senhor tem para ela. Queridos, será que eu e você, nós podemos ouvir a voz de Deus se manifestando no nosso meio, a nos desafiar a cumprir o propósito que está estabelecido por Ele para a minha vida, para a sua vida? O propósito de Deus, irmãos, o propósito de Deus ali para Pedro era anunciar as verdades do Evangelho e do reino para aquele grupo de gentios. Cornélio era um gentil, mas ele estava pronto para ouvir Pedro anunciar
aquilo que ele deveria anunciar. Será que nós também estamos prontos para anunciar? Há tantos Cornélios espalhados, irmãos, em nosso bairro, em nosso Brasil, que estão prontos para ouvir toda a palavra de Deus. Mas, infelizmente, há poucos Pedros. Há poucos Pedros. Por quê? Porque muitas vezes esses Pedros, eles não se reconhecem limitados. Eles acham que é alguém. Ele não reconhece a sua limitação. Porque esses Pedros, irmãos, muitas vezes não querem quebrar com paradigmas que lhe impedem de enxergar a verdade, a vontade de Deus para a sua vida. Porque nós temos, irmãos, esses Pedros que não são sensibilizados pela voz do Espírito Santo. E nem tampouco estão dispostos a estar diante da presença do Senhor. Por isso ainda há muitos Cornélios que estão ansiosos, desejosos de ouvir a palavra de Deus, mas não podem. A obra de Deus, irmãos, precisa de igrejas que estejam dispostas a entrar em missão com Deus, a realizar a missão de Deus. Para isso, irmãos, essa igreja precisa saber que ela tem que reconhecer as suas limitações. Essa igreja precisa romper, irmãos, com os padrões que possam impedir de cumprir plenamente a vontade de Deus. Vai precisar dessa igreja que seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que tenha disposição de estar diante do Senhor para entender e compreender o que Deus quer para a sua vida. Será que Deus pode contar com a PIB de São João para essa tarefa? Será que Deus pode contar com essa igreja para entrar em missão com Ele, a fim de que seja uma igreja vitoriosa para a honra e glória do Senhor? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos adorar ao Senhor.